Foi muito interessante esse anúncio. Na verdade, o que ele começa a revelar é uma estratégia posicionando a Meta num caminho bastante diferente das suas competidoras. E ele fala que são tempos muito interessantes justamente por isso, porque os modelos têm avançado muito rapidamente e eles podem entrar numa fase em que eles não só evoluem, mas eles começam a se auto-aperfeiçoar e começam a construir coisas sozinhos. Então, é por isso que ele fala que a IA pode estar entrando numa nova era, né, de superinteligência. Mas muito mais do que isso, ele revela um plano de 15 bilhões, então é por isso que ele fala que ele está criando aí essa iniciativa da Super Intelligence Labs. Então, muita coisa acontecendo com a Meta. Pegando esse gancho do que você disse, né? Zuckerberg também disse que o desenvolvimento de uma superinteligência está à vista. Você acabou de falar isso. É possível a gente saber quando isso vai acontecer? E define para a gente o que é superinteligência. Maravilha. Tanto ele quanto o Sam Altman, da OpenAI, deram entrevistas recentes e tocaram nesse assunto. E segundo o Sam Altman, ele define a superinteligência como uma IA que começa a sobrepor seres humanos em tarefas que eles pediram, ou seja, o ser humano percebe que ele jamais seria capaz de fazer aquilo. O próprio Sam Altman falou que ele vai entender que a IA chegou nesse ponto de superinteligência quando ele fizer perguntas a respeito da condução da OpenAI e ele concluir, puxa, isso aqui eu não teria chegado a essa ideia ou não teria formulado dessa maneira. Já o Mark Zuckerberg, ele fala que a superinteligência será uma espécie de superagente, um superassistente. Então, ele fala que a meta quer construir esse superassistente justamente para absorver tarefas da vida das pessoas. E me chamou muito a atenção o paralelo que ele traçou. Ele falou, olha, basicamente, há 200 anos atrás, nós tínhamos muito mais do que 90% da população trabalhando no campo para garantir a sua subsistência. E a pergunta que ele coloca é, será que hoje nós não estamos fazendo algo parecido com todas as tarefas que nos cercam? Ou seja, muita burocracia, muitos processos. Basicamente, essa é a nossa subsistência em 2025. E hoje nós temos 2% da população trabalhando com alimentos. Então, o que ele fala é que a visão que ele propõe para a superinteligência da Meta é justamente fazer essa ponte, essa transição onde as pessoas estariam mais focadas nos relacionamentos, na criatividade, na inventividade, e essa superinteligência seria capaz de absorver toda essa parte que hoje não é tão inteligente assim da nossa vida. Ele fala também na intenção de que essa superinteligência esteja disponível para todos, né? Uma IA que nos conheça profundamente, equipamentos que veem, que ouvem o mesmo que a gente, que interagem com a gente ao longo do dia. Minha pergunta é a seguinte, quem vai ter o controle sobre essas informações todas, Arthur? Pois é, como sempre, as Big Techs, é o que que tudo demonstra e o caminho que nós estamos avançando. Só que aí tem um ponto importante. Então, quer dizer, em relação ao tempo, eu não respondi isso na sua última pergunta, nem ele consegue cravar, mas ele fala que os investimentos serão basicamente infinitos. O que ele fala é que vivemos aí uma corrida por infraestrutura, a Meta está investindo mais de 100 bilhões de dólares nisso, que ele fala que os pesquisadores terão todos os recursos necessários e o que for necessário para poder antecipar isso, para que nós tenhamos isso o mais rápido possível. Com relação a quem vai dominar isso, e aí tem uma informação muito importante, a Meta, pela primeira vez, começa a avançar em modelos fechados. Então, isso vai em linha com a chegada de toda a equipe que veio da Scale AI, especialmente o Alexander Wang, que se torna aí o líder, né, da Super Intelligence Labs. Então, a Meta, pela primeira vez, ela não disponibiliza o seu modelo mais avançado, ela tem uma tradição de usar modelos abertos, especialmente com o Llama, propor que a comunidade ajude a desenvolver, e agora a Meta começa a ficar cada vez mais fechada, começa a ter características muito diferentes. Então, respondendo a sua pergunta, o que a Meta começa a sinalizar é que não só ela quer criar uma nova vertente no mundo da IA, quer se separar das suas competidoras diretas, mas mais do que isso, é que ela quer ter muito mais controle sobre, não só as informações, mas sobre todo esse processamento dessa IA. Ou seja, nós
poderíamos vislumbrar um futuro de uma verdadeira dependência. Será que nós conseguiríamos trabalhar e viver sem essa superinteligência? Especialmente a Meta tendo domínio desse modelo, é difícil imaginar que não. É difícil mesmo. Arthur, muito obrigada, é sempre um prazer ter você aqui. Bom fim de semana e volte em breve. Obrigado igualmente e até a próxima.